Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Começando hoje aqui de um jeito totalmente diferente. Por favor, Juliana Lima, dê as honras. Esse é o forró das minas, que vai dar o que falar. Shot vai enxachado, vamos todos dançar. Pra cantar em toda esquina, todo palco, todo bar. Não vai ter mais no mundo sem nosso forró tocar. Mulher, toque esse forró, mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, no toque da zabumba, mulher, que a sanfona vai virar. Mulher, toque esse forró, mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba, mulher, que a sanfona vai chorar. Lindíssima! Não é legal, gente? Olha só, Juliana Lima, Andressa Ferri. Bom dia. Bom dia, Bom que dia. bom estar com vocês aqui. Juliana, como foi o seu primeiro contato com a música? Paty, eu venho de uma família bem musical. Então, meu pai, meus tios, primos, todo mundo toca ou canta, né? Toca algum instrumento ou canta. Então, desde sempre, os encontros de família, a gente fala que a gente não conversa, a gente toca, a gente canta. Que legal. Então, meu pai já tocava violão desde antes de eu nascer. Ele começou a tocar com 16 anos. Então, eu nasci já em meio ao violão dele em casa, pra lá e pra cá. Eles falam que eu não arrastava o cavalinho pra brincar, eu arrastava o violão. E com 2, 3 anos quebrava as cordas, porque eu ficava carregando o violão dele pela casa toda. Então, quando eu menos me dei conta, eu já estava cantando. Mas com 10 anos, minha mãe me colocou numa escola de música. E aí eu comecei a estudar mesmo. E eu já fazia versinhos, assim, já... Desde que eu comecei a escrever. Me alfabetizei, comecei a fazer uns versinhos. Aí com o violão, que eu fui estudar órgão popular, na verdade. Mas aí eu entendi um pouco da teoria e passei pro violão. Então, com 10 anos eu comecei a fazer música, escrever música. Compor música. E não parei mais, que aí com 13 anos eu recebi um convite para gravar um disco. Olha. Porque eu já tinha bastante música, a gente fez algumas apresentações. Montei uma banda no colégio, aí do colégio foi para a rádio comunitária local, aí de lá começaram a surgir alguns convites para entrar em banda e para gravar um disco autoral com 13 anos, né? Então foi assim que a minha história musical começou. Nossa, e assim, você nunca teve a opção de ser outra coisa, né? Porque... Na verdade, eu nunca quis outra Nunca coisa. quis, é. Porque a criança, né, quando você tem 8, 7, 8 anos, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser um monte de coisa. E você não teve a mínima dúvida do que você queria desde sempre. Mais pela questão de compor, né? Porque uma criança com 10 anos, ela não escolhe compor. Comigo, dom, mim, era né? muito natural. E aí, por muitos anos, eu me perguntei, mas por que eu faço isso, né? Tem que ter um porquê. Até hoje eu não tenho a resposta 100%. Nem precisa. Mas pra mim é uma missão, na verdade. É verdade. Né? Uma missão. Então é uma missão que eu acolhi e aceitei na minha vida. Legal. Você me contou na nossa conversa anterior que o seu pai, ainda que você tivesse uma vocação aí pra música nítida, e isso era indiscutível, que ele queria que você trabalhasse fora, né? Ele tem... depois de muitos anos, até na terapia, eu fui descobrir algumas coisas. Meu pai tem uma frustração musical. Porque ele, com 16 anos, ele virou hold de uma banda. E aí ele pegou muita amizade com o dono da banda. E o cara ensinou ele a tocar. E ele tocava muito bem. E aí, com 20 anos, ele casou com a minha mãe. E o cara chamou ele pra entrar na banda. Ele entrou na banda, mas minha mãe ficou grávida logo depois. E a banda tava viajando. E aí minha mãe falou, olha, você vai ter que decidir, né? Ou você cuida da sua família, ou você vai... Pra música, né? E aí ele decidiu ficar com a família, né? E ele virou hobby pra ele. Podia ter virado profissão, virou hobby. Era muito jovem, né? E ele carregou isso, acho que até no inconsciente, acho que até sem saber. Quando ele viu que eu tava muito interessada na música, eu não sei o que deu na cabeça dele, mas... Ele transferiu o sonho dele pra você. Mas ao invés dele querer que eu realizasse sonho, ele bloqueou. Ele falava que era perigoso, que pra mulher não dava certo. Então, aí meu o pai machismo, foi um grande né? desafio na minha história com a música. Ao mesmo tempo que foi uma grande inspiração, porque eu me conectei muito com ele através da música a vida toda.
também foi um grande desafio, porque era a pessoa que estava ali para me proteger, para cuidar, mas não estava apoiando, né? Nunca apoiou. Ele foi, assim, entender que não tinha jeito, já estava lá com uns quase 20 anos e brigando para sair de casa e fazer os shows. Então, que foi coisa. isso, né? Ah, mas também depois ele aceitou, né? Depois que ele viu que era isso que você queria, ele não ia mais tomar a decisão por você. Muitas vezes eu vi meu pai, assim, atrás do pilar chorando, me vendo tocar no show, assim, que isso devia mexer com ele, né, de alguma forma. Né? Eu acho que positivamente, né? Um orgulho de estar vendo que você Sim. chegou talvez onde ele queria ter chegado, né? Provavelmente. Que e legal. ele tem, assim, um horror de palco. Eu falo, pai, vamos fazer um negócio. Meu sonho é subir com ele no palco. Ele toca nos encontros de família, ele toca, mas o palco ele trava. Ele, não vou. Como que você encontrou com a Andressa nessa jornada aí da música? Como que foi esse encontro? Foi lá para março de 2018, né, André? Foi bem quando a Andressa tava lá com a questão de encontrar mulheres para fazer o projeto. Fala você, André. Fale aí, Andressa, por favor. Verdade. Pode falar. A gente se encontrou dentro da Secretaria de Cultura mesmo, né? Uhum. Onde a gente começou a fazer alguns eventos. Fomos convidadas para fazer o mês de março, né, de 2018, com eventos de mulheres lá na Galeria Olido, que hoje é o Centro Cultural Olido. Na época era a Vitrine Olido, onde aconteciam movimentos de dança. E então a gente fez o forró e o reggae lá. Comecei a fazer várias pesquisas de mulheres, né? Porque a gente queria a banda toda feminina. E aí eu entendi essa complexidade, essa dificuldade de encontrar bandas que fossem totalmente só de mulheres. Então não preenchia muito a minha grade ali de eventos. Uhum. E aí eu encontrei muitas artistas que tocavam em bandas masculinas, né? Que estavam espalhadas ali. Então eu falei, poxa, mas ali tem uma baixista, ali tem uma zabumbeira. O que eu faço, né? Tem que juntar todo mundo. Aí foi a ideia de fazer os arrumadinhos, que é uma coisa comum no forró acontecer, né? Entre os homens, esse universo masculino. Sempre eles fizeram isso, né? Estão ali, vão sair para tomar uma cerveja, aí sobe um, aí depois sobe o outro. Então a gente está acostumado a ver e isso não acontecia nesse cenário feminino, né? O inverso. Então a gente pensou em construir algo que ainda não existia, mas é porque a gente também estava precisando, né? Estava com essa demanda mesmo, de fato. Então a gente buscou mulheres diversas, aí foi quando eu encontrei a Ju. Dentro de outros movimentos que aconteciam na época, era o Fórum do Forró, né? A busca do patrimônio, enfim. Então, a gente estava ali nesse debate, encontrei com ela ali, e outras mulheres também. E aí foi amor à primeira vista, aí a gente começou a conversar, né? E aí eu contei para elas da ideia e falei, não, vamos fazer um coletivo nesse sentido de conectar, né? No sentido de poder fazer com que elas também se conhecessem, porque não eram todas que se conheciam, imagina, longe disso. Mesmo entre elas, musicistas, elas não se conheciam. Uhum. Às vezes, o máximo que chegava a conhecer é porque já tinha visto, às vezes, num palco, tocando, mas não tinha uma relação de amizade, né, próxima. E o coletivo, ele trouxe essas relações, não só profissional, como relações na vida pessoal, né? Por terem virado amigas, relacionamento amoroso, né? E empodera, né? Uma empodera a outra. Isso também, e assim que funciona. Essa troca, eu acho que, na verdade, foi o que eu sempre pensei, né? Porque não era um projeto assim que a gente falou, ai, nossa, vamos lá, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer. Não tinha muito essa visão. Foi mais a questão da gente poder formar uma rede, fazer essa conexão e experienciar uma coisa diferente e ver que uma podia estar colaborando com a outra, porque tinha as meninas que estavam começando e tinha as meninas que já tinham muito tempo de carreira, como, né, a Ju, que fez aí os 20 anos, né, Ju? 25 ano passado. A Marlene Andrade, né, que tem 40, 50, sei lá quanto tempo, só dentro do forró, uns 20 anos, assim, que ela fez mais de 20 álbuns também. Então, a Neide Nazaré, que é filha, né, do fundador da Praça do Forró, e também tinha umas meninas muito jovens que
estavam começando aí. O que eu ia te perguntar é, nessa sua dificuldade de encontrar mulheres de banda, você procurava só mulheres do forró? Ou em qualquer, em qualquer ritmo? Praticamente. Eu fiz uma pesquisa dentro dos cenários que eu conhecia melhor, né? Que é o reggae, o forró, um pessoal do hip hop também, que a gente conhecia. Então, eu fui fazendo uma pesquisa, porque eu sabia que dentro do forró já era bem difícil. Ainda mais essa moçadinha que tá chegando, né? Não sei se vocês entendem hoje nos shows, qual que é a média de idade do pessoal que frequenta os shows? Porque tá vindo outro tipo de música para essa geração agora, né? Eu sinto que é bem variado, né? Eu acho que o forró, ele abarca um público bem interessante, porque você tem o pessoal que tem mais idade, que viveu mais forró, mas você tem realmente impactado, a gente percebe que impacta também o jovem e até a criança, né? A gente vê no show de forró, a criançada aparece assim na frente, começa a dançar espontaneamente, porque nem sabe direito o que é, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, que tinha algumas casas de forró aqui em São Paulo, né? E cheguei a frequentar tudo, então tinha aquela moçadinha da minha idade na época, dançando, aprendendo ali, e muito legal, né? Porque isso é o nosso Brasil. Sim, né? Vai trazer, diverso, né? é cultural mesmo que a gente tem, né? Então é bom não deixar isso acabar. E aí você criou o trio Beijo de Moça. Eu criei ele em 2014. Na verdade, não foi uma coisa que eu falei, vou fazer também um projeto de forró de mulheres. Tocava numa casa na Bela Vista, chamada Beneditas, que é da Gleice Rosa. Inclusive, a ex-mulher do cara que fundou o Canto da Ema e o Remeleixo. Ah, tá. Que é o acho que é esses aí que eu fui. Sim, esses mesmo. E aí ela montou um restaurante mais focado em comida nordestina. Eu fui tocar MPB lá, fazer projeto com voz e violão. Depois de 6 meses que eu tava na casa, ela falou, olha, vou fazer uma festa junina aqui. Eu falei, ai, que legal, eu vou vir, né? Falei, tô dentro. Ela, não, mas eu queria uma banda de mulheres tocando. Você não quer fazer o show? Falei, banda de mulheres tocando forró. Falei, não tenho esse projeto, não. Eu tenho a banda de mulheres, mas não é de forró, não tem nada a ver. Falei, imagina, tem que achar outra pessoa. Ela, não, você consegue. Porque eu já tocava uns forrozinhos lá. E aí eu saí de lá com o show fechado, sem ter nada, né? Então você tocava uns forrozinhos, mas não era o seu carro-chefe eu fazia de no ritmo. voz e violão, fazia um Alceu, um Luiz Gonzaga, um Mael Barramalho. Fazia ali já no meio do repertório, onde eu misturava samba, MPB, misturava tudo, né? E aí eu saí de lá com o show agendado, e aí em 2 semanas eu tinha que entregar aquele show, né? Eu peguei 2 grandes amigas, a Ana Um Bíblia, show a agendado Camogora, sem banda pronta. sem nada. Ou O povo seja, é doido, se vira, né? Isso. Aí eu montei o repertório, ensaiei, porque a Andressa sabe, eu faço tudo de cor, não leio nada pra fazer. Então eu tirei todo o repertório, não tocava sanfona na época, então eu fiz com violão, gaita, zabumba e triângulo, o primeiro show com as meninas. E foi um sucesso, o pessoal adorou. A dona da casa já fechou outro show lá na hora. Acabou o show lá, já vamos fazer essa data de novo. Fizemos junho e julho. E aí de lá gostaram e já chamaram para outro lugar, e para outro, e para outro. E quando eu vi, não dava para parar. Tava muito legal. 1 ano depois eu ganhei uma sanfona. Falei, então agora é questão de honra. Uma sanfona? De que você ganhou essa sanfona? Ganhei da Juliana, minha companheira. Ganhei Juliana, dela. Juliana? Ah, que ótimo. Pois pra você ver. Super criativo. Mas isso era um desejo seu ou ela falou assim, não se ela foi toca assim, ó. forró, ela tem que tocar sanfona? A gente já tava junto fazia 6 anos. E ela resolveu fazer um intercâmbio. Aí ela falou assim, então eu vou estudar inglês e você vai estudar sanfona. Me deu a sanfona. Porque ela queria Quem aprendeu primeiro? Né? Quem aprendeu primeiro? Olha, eu acho que eu aprendi primeiro. Foi ali. Ela voltou bem melhor no inglês também. Então acho que rendeu pra todo mundo, né? Legal. Você sofreu algum preconceito? A gente sofre o tempo todo, né? Ser mulher já né? é. Mas eu nunca me rendi aos preconceitos. Sempre bati de frente, sempre me posicionei em todos os lugares. Sempre exigi que as pessoas me respeitassem pela pessoa e pela profissional que eu sou, e não pelo gênero, né? Sem dúvida. Nunca dei muita margem para essas coisas na minha vida. E imagino que você também deve ter sido assediada.
Sim. Por exemplo, se você fizer X coisa, tal coisa, eu te ajudo a conquistar, sei lá, outros palcos. Sim, principalmente quando era mais nova, muito novinha, né? Acho que o pessoal via uma menina praticamente nos lugares. Então, recebi algumas propostas bem indecorosas. Mas você nunca sucumbiu? Graças a Deus, não. Que bom, né? Porque eu acho que deve ter aí, tem gente que acha que quer pular uns degrauzinhos aí e acaba sucumbindo, não tem jeito, né? Olha, eu acho que tem que ir muito da pessoa, né? Do que ela quer pra vida dela, do caráter que ela tem. Eu não vou estar aqui pra julgar ninguém. Não, de jeito nenhum. Eu sei das minhas convicções e isso pra mim não ia funcionar. Então, E conquistou tudo, né? E você viveu da música desde sempre Desde sempre. Com 14 anos eu tava com o disco gravado, não sabia o que fazer. E quem que era seu empresário nesse disco? Eu não tive... Na verdade, a história foi assim, ó. Eu fui fazer um programa de rádio. Eu saí de um festival lá, de uma apresentação no colégio. Aí me levaram para uma rádio. Eu fiz o programa de rádio. Cheguei no dono da rádio e falei... Então, eu tenho umas músicas, eu queria gravar. Você pode me ajudar? Sempre foi cara de pau, assim, né? Ele, olha, aqui na rádio eu não consigo te gravar, mas eu vou te levar para um estúdio, vou te indicar um estúdio para você gravar suas músicas lá. Aí fui lá, peguei o telefone, liguei pro cara. Não tinha dinheiro na época para gravar uma demo que seja. Aí peguei um amigo da escola, a gente dividiu. Ele tocou violão para mim, eu tocava, né? Mas falei, você toca para mim, a gente pra dividir a conta, entendeu? Né? Aí fomos lá, gravamos uma demo com algumas músicas autorais. E aí o cara do estúdio ficou meio espantado. Ficou, tão jovens, né? E tão jovem, né? São minhas. Meu amigo até era um pouco mais velho que eu, que foi comigo e tal. São minhas. Ele, legal. Então, eu tenho um produtor que ele tá procurando um cantor, uma cantora para gravar um disco. Vou mostrar suas músicas para ele. Pegou meu telefone. Na época não tinha nem celular, né? Pegou o telefone da casa da minha mãe lá. E, beleza, fui embora. Passou um mês, eu tava lá com a demo, né? Não sabia nem pra onde levar, pra onde mandar. O que fazer com aquilo? Até tentei umas coisas meio malucas lá, mas não deram certo, não. E aí, no final das contas, ele ligou daí um mês. Falou, o produtor gostou das suas músicas, quer marcar uma reunião. Aí eu falei lá em casa, né? Falei, gente, marquei uma reunião pra ver um negócio de uma gravação. Falei pro meu pai e minha mãe, eles sempre trabalharam muito e sempre me deixaram muito livres. Então, ninguém foi comigo. Cheguei lá, levei o violãozinho, cheguei lá, sentei, conversei com os caras. Aí o cara deu uma opinião das músicas. Falou, vai ter que dar uma melhoradinha aqui, uma acertadinha aqui, mas tá muito legal já, do jeito que tá. Bora fazer? Não tinha custo pra mim, que ele ia bancar a gravação. Eu falei, bora fazer. Então, gravei. E foi muito bacana. Com 14 anos? Com 13 para 14. Com 13 para 14 anos. Com 14 tava pronto já o disco. Essa é empoderada lindo, desde sempre, não? Porque eu não tinha a vivência do estúdio. Lá eles tinham vários tipos de microfones, de vários tipos de captação. Era aquela gravação ainda em rolo, não era digital. Então, eu aprendi muito ali, assim. Deu uma amadurecida em muita coisa que eu levei para a vida, né? Então foi bem... a vida de um artista acho que nenhum show é igual ao outro, né? Por conta de público, por conta de experiência, né? Sim, com certeza. E ali já foi um disco quase 100% autoral. Tinha 2 músicas que não eram minhas. Uma que era uma releitura que eles fizeram e me pediram para gravar. E outra era uma música do Roupa Nova, que eles eram muito fãs. E aí fez um arranjo lá. Aliás, bem eu gosto simples. muito de Roupa Nova também. Eu também. Fiz a abertura do show deles em 2019. Sério? Antes da pandemia. Um dos últimos shows que eles fizeram antes da pandemia. Em São Bernardo do Campo, no Florestal. De onde que você é? Eu nasci em Santo André, ABC Paulista. Sou filha e neta de nordestino, né? Meu pai é alagoano, tenho um avô pernambucano. Minha mãe era baiano também. Mas a minha mãe é do interior de São Paulo, né? Então tem essa mistura aí. E hoje a família, você é o xodó da família. Você é filha única, né? Sou filha única, sim. Você sabe que eu também sou filha única. Uau! Difícil, é filha única por parte de mãe. Eu tenho 2 irmãs por parte de pai. Meus pais separaram e meu pai casou de novo. Mas eu acho que a gente que é filha única, que os pais trabalham, a gente tem que se virar um pouco sozinha para algumas coisas, né? Isso traz uma maturidade, acho que muito precoce. Né? Então, você consegue ali, sei lá, vou me virar. Foi mais ou menos isso, eu acho que aconteceu. Vou correr atrás do que eu quero, né? Não que os pais não estejam ali te apoiando e tudo mais, ou não te apoiando, né? Mas não é tão
tão próximo, né? Porque tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Então, acho que esse empoderamento da mulher, filha única, eu acho que ele é um pouquinho precoce por conta disso. Tem toda a razão. Pois é. E o trio, hoje, vocês fazem shows em casas de forró, casamento, tudo aí vocês estão sendo contratadas. Casa de cultura, Sesc, festival, e casas de show também, sim. A gente faz bastante show, graças a Deus, né? Sim, a Andressa também tem sido a Andressa tem sido uma pessoa decisiva para as mulheres no forró em São Paulo, porque aconteceram muitas coisas, né, Adriana? Mas depois da pandemia, né, desse retorno, ela tá vindo com muito gás e desbravando os caminhos aí e pondo muitas mulheres aí para tocar em muitos lugares legais, né? Eu tô observando e admirando essa ação. Eu sou muito assim, né? E é bom ver alguém também fazendo isso. Nessa porque frente, só né? Cresce, né? Só cresce, só fortalece a cena. Né? Essas meninas lá do Forró das Minas, né? E do coletivo das Minas. Do coletivo, tem uma galerinha mais jovem dessa geração agora ou não? Você diz tocando no coletivo? Ficou tocando, Sim, a gente tem meninas que eu percebi, assim, elas muito recentemente. Porque eu tô sempre de olho, atenta nas mulheres que estão tocando, né? Então, eu percebi elas começando a estar mais em destaque, agora, bem recente, do ano passado para cá. Como a gente tem as meninas que começaram com a gente em 2018. Porque esse ano, agora, em março, a gente completou 5 anos. A gente teve vamos dizer assim, uma pausa. Um recesso, né? Um obrigatório. Recesso na pandemia, porque todas elas estavam correndo atrás da sua sobrevivência. Então, a gente não atuou muito. Então, esperamos realmente dar uma retomada. E quando a gente percebeu que ia começar, já... Se acelerou tudo. Fizemos vários movimentos para que a gente pudesse voltar. Só que eu acredito que a gente voltou mais forte, sabe? Porque estávamos talvez mais velhas, mais experientes, né? Tinha passado por muita coisa aí de 2 anos, né? Só pensando, loucura, só no pensamento. Essas meninas, né? Elas viviam da música? Todas elas vivem da música ou não? Tem algumas que fazem ali por hobby mesmo. Eu não vejo como hobby, mas vejo que muitas têm trabalho fixo também. Pela dificuldade que é viver da música no Brasil. Sem dúvida. Né? Então, e a pandemia acabou com todo mundo, exatamente. Né? Mas mesmo que não antes da pandemia ou nesse momento, né, que já melhorou um pouquinho, ainda existem muitas que têm sim o seu trabalho fixo ali, o seu CLT, mas também trabalham com a música como um agregador na sua renda. E porque, na verdade, em alguns momentos da vida viveram de música, mas vê que não paga as contas, né? Porque ainda mais sendo mulher... É muito difícil você conseguir cachês bons, vamos dizer, né? Como musicista, eu vejo que elas ganham menos do que os homens. O cachê que querem pagar para as mulheres é sempre inferior. Então, eles já ligam com propostas de valores surreais. Então, eu tenho passado muito por isso. Então... Eu explico que independente se elas estão começando ou não, assim, elas estão dentro de um coletivo e o palco vai ser dividido. Sim. Então, no palco sempre você vai ter uma menina que está começando, com uma mais experiente, com uma outra que está ali. Então, é essa mistura também de conhecimento e experiência de cada uma, mas que a gente também... não vamos fazer um palco só com as meninas que são inexperientes, né? Isso também a gente não faz, porque eu entendo que hoje a gente, com 5 anos, eu tenho que ter uma preocupação com a qualidade musical do nosso projeto. O que eu entrego tem que ser de muita qualidade, vamos dizer assim, né? O máximo que a gente conseguir. E o coletivo consegue propor isso, né? Essa qualidade. Cada um com a sua qualidade consegue preparar um show bacana. Exato. Inclusive, essa questão dos festivais, por essa observação que faltavam mulheres, né, na programação, na minha cabeça eu falei assim, então vamos fazer o nosso festival, porque a gente já existia como um coletivo, já tinha muitas mulheres. Falei, então vamos fazer o seguinte, já que eles não chamam, vamos fazer o nosso. Sim. Que aí a gente vai botar todas as mulheres no palco. Aí a Juliana me ligou e falou,
Fomento do Forró abriu aí, hein? Você viu, tá? Eu falei, vou ler agora, vamos lá. Ela falou, vamos escrever? Eu falei, Ju, vamos fazer o festival, então agora chegou a hora, vamos arriscar. Só que ele ia ser até um formato online. Isso na época da pandemia? Isso, foi na pandemia. E aí eu falei, então vamos escrever. Nós escrevemos e fomos aprovadas, acho que em 4º lugar, né? Terceiro lugar de nota do projeto. Do Fomento. Aí eles adoraram, porque eram mulheres homenageando mulheres. Sim. Então a gente ia fazer homenagem à Anastácia, a Ermelinda, ia trazer vozes que muitas meninas não conhecem, né? Carmélia, Marinês. A gente fez Marinês, Elba Ramalho. Então, esse projeto foi aprovado. Demorou um pouco para essa verba sair. Quando a verba saiu, já tinha retomado as casas de cultura, já não tinha mais, não estava rolando muito online, né? Que bom, aí eu falei para ela, Melhor, vamos se arriscar, vamos fazer presencial, porque a gente tá com sede de palco, faz um tempão que a gente não faz nada. Então eu quero um palco aí, botar toda a mulherada em cima. Fizemos 2 dias de evento e foi mais de 40 mulheres no palco. Então, nunca aconteceu isso na história, nem do forró, nem da cultura popular. A gente não vê, né? Festival que levou várias bandas só feminina, não subiu nenhum homem. Que delícia! Teve DJ mulher, aula de dança de forró. E ao total foram 100 mulheres envolvidas. Foi no Tendal da Lapa, em julho do ano passado. A gente fez uma feira de artesanato também, com mais de 60 expositoras mulheres. Foi super lindo, né, Ju? Maravilhoso. A gente consegue ver esse show no YouTube? Alguma Isso, coisa consegue? tem. Lá no nosso canal do YouTube do Forró das Minas, a gente tem um vídeo do festival, que é um resumão, que foi a Anastácia cantar com a gente, nossa convidada especial. Uma das homenageadas estava presente, Olha. tem 83 anos, uma gracinha. Sério? Maravilhosa. É a rainha do forró. Pouca gente sabe, mas ela é forró. compositora do Xodó, eu só quero um Xodó, tem o Sede, são parcerias com Dominguinhos, né? Ela tem Isso. muitas composições e ela tava lá com a gente. Tava lá. A Liv Moraes, filha do Dominguinhos, estava com a gente no sábado e a Anastácia estava com a gente no domingo. Que incrível. Então foi um lindo festival que, na verdade, a gente não tinha os recursos que a gente precisava ter para fazer um grande evento com uma divulgação incrível, mas a gente fez um evento super bonito, né? Com uma verba reduzida, fizemos milagre. Aí ele aconteceu. A multiplicação dos pães. Muita gente entrou como colaboradores, assim, acreditando no projeto. A gente conseguiu. E a gente está escrevendo agora para o segundo tem que fazer a segunda festival. edição do festival, né, A gente está escrevendo e estamos vendo a verba Quando também. vocês tiverem isso pronto, vem divulgar aqui com a gente. Ah, sim, com certeza. Eu acho que é importante, Com né? certeza. Aí a gente conecta todo mundo com antecedência. E pra a gente divulgar. vai lá assistir também. Ai, vai ser uma honra receber vocês. Legal, legal. Obrigada. Quer deixar suas redes? Deixa sim. Oficial Juliana Lima no Instagram. Trio Beijo de Moça também no Instagram. E tem o meu canal do YouTube, que é Juliana Lima Oficial. Lá tem o conteúdo dos 2 projetos e outras coisas que a gente faz por lá também. E você, durante a pandemia, como que você fez? Acabou o show, você se internou dentro de casa e foi aprender mais a sanfona? Também, mas não foi bem assim, não. Até março, né, de 2020, a gente estava num ritmo frenético. Tá. Que foi ali quando começou, né? Sim, me falaram que ia parar tudo. E quando falaram que ia demorar, eu não acreditei. Eu falei, não, vai ser o quê? 2, 3 meses? Ninguém Isso. acreditou, gente. Ninguém. E graças a Deus não tinha dívidas. Mas eu tinha acabado de comprar um apartamento novo e tinha que reformar aquele apartamento. E assim, eu tinha algumas reservas, mas elas foram todas na pandemia. Claro, ninguém imaginava. Em casa a gente se apoiou. Eu virei vendedora, porque eu ia mudar de casa. E aí eu descobri que tinha um monte de coisa guardada que não foi nem usada. Aí comecei a pôr no Mercado Livre, o LX. Olha. Todo dia eu entregava alguma coisa para fazer dinheiro, que eu tinha que reformar um apartamento. Graças a Deus não passei necessidade. Fiquei muito preocupada com os amigos, porque eu vi muita gente maravilhosa, assim, com dificuldade até para comer, né? Então a gente criou uma rede de apoio, a gente buscou cestas básicas para ajudar essas pessoas, né? Enfim, foi um sufoco. Todo mundo sofreu, mas acho que Sim. alguns mercados, assim, né, alguns segmentos Foi sofreram muito mais, né? Fiquei 6 meses sem pisar no palco. Eu quase enlouqueci por conta... Teve um dia que, assim, eu voltei mais ou menos assim, né? A gente ficou lá de março até
agosto, setembro ali, que Na dúvida, era proibido, né? Não podia, né? Não tinha o que fazer. A gente fez muita live. Eu fiz até serenata online, né? O pessoal começou a me contratar para fazer serenata online. E eu ligava para as pessoas e cantava, e o pessoal chorava, porque tava muito sensibilizado. Tão carente. Sim, foi uma experiência, assim, louca, né? Porque no começo eu achei estranho, mas será que vai dar certo? Aí eu comecei a fazer... E aí foi emocionante, na verdade, né? Que legal. E foi bem na época de festa junina, que é a época mais frenética pra gente de trabalho. E aí a gente é onde a gente tem a maior renda, digamos assim, que a gente consegue nessa época. E acabou parando bem nesse momento, que era o momento que a gente consegue respirar. E a gente falou, a gente não vai ter isso, né? Então... Como fazer, porque complicado. É fundamental no cenário do forró para os artistas fazerem o São João. Todo, né? Mas pro São João, né? Sim, foi bem complexo, porque né? Aí você meio que contava com isso, né? Você já começa o ano fazendo planos e preparando para esse momento. É e que aí nem o lojista, né? Que se prepara para o Natal, para o Dia das Mães, vocês se preparavam. Você já recebeu algum convite para tocar em algum lugar, alguma coisa que você falou? Muito obrigada. Vários. Isso eu não vou fazer? Vários. Sempre, né, mas a questão por quê? Porque era um cachê Uma das ridículo. Essa que a Andressa fala, assim, eu sei do meu valor, eu sei da minha história, então eu tenho um mínimo para sair de casa. Sem dúvida. Faço show beneficente, se precisar ajudar uma causa, vou, não cobro R$1. Mas se for uma casa de show, se for um evento, eu tenho meu valor para sair de casa. E tem coisas assim que não combina com aquilo que a gente acredita. A gente só faz aquilo que acredita. Eu sempre tive essa premissa na minha vida. Você pode, não precisa falar nome, mas que tipo de não tô falando de valores, tá? Mas tô falando que tipo de projeto que você falou, não, isso eu não vou entrar por conta dos meus valores? Olha, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa aqui. Mas já teve sim. Eu acho que teve alguma coisa... Eu vou falar, não devo nada para ninguém, né? Ninguém paga minhas contas. Agora, nesse período aí político bem acirrado, não sei qual é a ideologia de vocês, mas teve gente ali que a gente teve algumas divergências sérias e eu não quis fazer parte de algo que eu não acredito, e aí eu não fui. Não tinha data, não tinha... Tá certo. Tá certo. Eu acho que a gente tem que... Acredito nos meus valores. E nos seus propósitos, né? A gente tem que ser assim, né? Acreditar... Eu sempre falo uma coisa assim, a gente pode não saber o que a gente quer da vida, mas o que não quer tem que ter muito claro, né? Eu trabalho muito, eu vou muito atrás das coisas, então pelo menos tem que ser algo que a gente tem tesão de fazer, acredita, quer fazer, quer estar ali, né? Tem, na verdade, algumas correntes, assim, né, de discussão bem intensas no momento, que é a questão dos contratantes, né? Produtores ou contratantes que são extremamente machistas, que têm um histórico de violência. Então, a gente está tendo essa conversa, né? Sim. Dentro do cenário, com o próprio público, né? Que traz esse assunto para a gente refletir. Se realmente a gente tem que fazer um show, né? Porque quando a gente aceita o convite... a gente está participando do evento dele, ele está pagando a gente, mas a gente também está fazendo ele ganhar dinheiro, então está circulando um dinheiro ali. Economia colaborativa. E assim, você quer circular a sua energia, a sua grana, você quer estar ali envolvida com aquilo, você sendo conivente, sabe que ele bateu na mulher, teve uma violência ali contra as mulheres, ou porque é machista, ou porque abusou, porque fez o que for. Então, se a gente está pensando sobre isso... Até houve uma discussão recente de... vamos para um festival, por exemplo. E aí tem no line-up homens que são agressores. Vocês vão participar de um evento que tem homens agressores? Gente, é muito difícil, tem muita conversa, tem muita loucuras acontecendo nesse sentido de... Que eu acho que é meio revolucionário, né? Você parar para pensar isso. Quem é esse contratante? A gente aceita trabalhar para ele? É isso. Né? A gente vai trabalhar com ele? A gente vai na casa dele? Né? A gente vai trabalhar na casa de uma pessoa que sabe que é machista, que fala mal das mulheres, que... Então, não dá. Não faz o menor sentido. Então, a gente estamos num momento um pouco delicado nesse sentido. A gente
Queria até pegar o gancho para falar que existem pouquíssimos convites, né, para o coletivo Forró das Minas que vem desses produtores homens machistas de casas. Você pode ver que a gente não toca nessas casas, muitas casas, porque existe, né, essa questão de preconceito que a gente sofre bastante. E então a gente percebe que nem os festivais convidam, né? E assim, caramba, a gente tem mais de 50 mulheres hoje dentro do coletivo, nenhuma é boa para você, né? Assim, a gente não consegue fazer um trio de forró de mulheres super bom pro seu evento? Como assim, né? Por que você não chama a gente? Então tem uma questão aí. Vocês acham que a gente não tem qualidade? É porque a gente é mulher? É porque a gente, né, tá querendo ganhar igual os homens, porque a gente não tá aceitando os seus R$600. Qual que é a questão aqui? Exato. Então tá muito forte isso, né? Você não vê mulheres e agora eles colocam uma DJ, assim, super amo, valorizo o trabalho da DJ. Mas assim, colocar uma DJ na festa, uma festa que é ao vivo, que tem várias bandas, a minha banda não vai pro teu evento? Assim, por quê? A gente tem mulheres incríveis aqui, que tocam rabeca, pífano, super diferente, não conheço de qualidade, nada disso, maravilhoso. É incrível, incrível. Então, assim, a gente tá aqui fazendo um trabalho super revolucionário e ainda Esse existe machismo. essa questão de levar a gente para os festivais? Como assim? Você sabe como eu rebato isso, Andressa? Porque a gente percebe que tem casas assim, que poderiam sim chamar, mulheres não chamam e pronto. Ou se chama muito ali no mês da mulher. Quem é vai uma de coisa graça, muito pontual. vamos deixar isso claro. Tem muitos machistas, muitos homens, Sim. muitas casas, muita gente que só deixa a mulher subir no palco porque ou ela tá ganhando R$50, R$100, ou ela nem tá ganhando. Aí não dá. Porque a questão é pagar, entende? Sabe como eu faço? Eu não dependo desses caras pra nada, né? Então eu saio abrindo Exatamente. linhas de frente É novas isso. e indo pra lugares muito melhores do que as casas deles. Sem Ou dúvidas. seja, o que eles pensam ou não pensam exato. é um problema deles. Eu não dependo deles e o mundo é muito grande. A gente só lamenta, na verdade. Só né? lamenta. Isso. Você E a sabe gente faz o nosso movimento acontecer, Sim, sem sem a gente dúvida. criar dependência desses É, espaços. Você pensar num circuitinho, é só um circuitinho. você fica muito gente. limitado, O mundo é né? grande, O mundo é muito grande. Você sabe que Exato. eu fico muito feliz, assim, de... quando a gente começa, né, que nem aqui, começou o canal de dar voz e tudo, e a gente tem conhecido mulheres de tudo quanto é lugar, com tudo quanto é história, como essas mulheres que vieram aqui, todas elas têm dentro de si a questão desse empoderamento, desse posicionamento. Algumas já sofreram alguma coisa, mas a nossa geração aqui está muito preocupada com isso, né? Então, a nossa posição em relação a algumas coisas é o que vai determinar daqui para frente, eu acho, Futuro, né? Das O futuro. nossas filhas. Exato, exato, é isso aí. Então, não dá para sucumbir, não. Não dá Sim. pra se sujeitar. Por mais que Exato. você precise ali, né? É. Precisa do dinheiro tudo, mas tem que ser a questão do orgulho, a questão do propósito, Da valorização, né? De se valoriza. valorizar. A gente tem um conceito, uma proposta, um trabalho sério. A gente não tá aqui brincando, né? A gente não tá querendo... é um monte de artista que quer aparecer. Não, a gente quer trabalhar. tem um trabalho sério. Então, a gente tá levando um propósito. A gente tá fazendo... Nós somos inspirações. A Construindo gente tá história, Andressa. construindo Então, história. Então, assim, isso aí. respeita a nossa história, a nossa caminhada, certeza. respeita o trabalho que a gente está desenvolvendo, entenda a proposta. Sim. Que achavam que quando a gente surgiu, achavam que era um movimento feminista. Não, gente. E a gente nunca teve esse discurso, porque a gente nunca foi pro palco e ficou lá Falar, palestrando, falando, dando aula. Não é um workshop, a gente não fala nada. A gente tem um movimento que não precisa desse discurso, porque essa informação pra gente já tá clara. Só a presença da gente no palco, né? só De mulher. uma banda só de Exatamente. mulheres, já diz muito, Já né? fala tudo. dá o Eu tenho uma recado, né? curiosidade em relação... Por que um trio? Por que tem que ser o forró, tem que ser um trio? Na verdade, isso surgiu lá com o Luiz Gonzaga. Tá. Criou-se, assim, o forró pé de serra. O pé de serra, eu demorei anos para entender o que era. Eles dizem que é o tradicional. O que é o tradicional? É a sanfona, o triângulo e a zabumba, que são os 3 instrumentos carros-chefe do Aquilo forró lá você pé já de faz serra. um showzão, né? Mas aí você pode agregar elementos. Você pode agregar uma rabeca, um baixo, um pífano.
tem gente que agrega cavaquinho, você pode colocar. Mas o tradicional pé de serra mesmo são esses três instrumentos. Sim. Legal. Meninas, infelizmente a gente tá acabando. Que rápido. É muito rápido, muito rápido. Mas nós estamos muito felizes que vocês aceitaram o nosso convite. É o começo do Conexão das Mulheres, né? E ter gente já importante como vocês aqui para nós é um orgulho, é uma honra mesmo. Para nós também. Eu queria que, Ju, você que tá em cima do palco, né? Eu queria, com essa história toda sua, desde a infância, sabendo o que você queria e tal, o que você tem de lição, de dica para dar para essa mulherada que tá começando agora, enfim? Eu quero que você, mulher, que tá assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, que você acredite em você, em si mesma. Porque tudo vai do que tá na nossa mente, né? Se você acha que você pode, você vai poder. Se você acha que você não pode, você não vai poder. Uhum. Então, você, mulher, saiba que você vai poder criar sua realidade. E se você quiser viver da sua arte, você vai conseguir viver da sua arte. Se você quiser trabalhar com algo que você tem um sonho, segue esse sonho, gente. Que primeiro de tudo é acreditar. E depois agir de acordo com aquilo que você acredita. Eu fiz isso e na minha vida não deu erro. Deu tudo certo. A receita tá dando é tudo essa, certo. né? A receita Então, acredite em você e vá ocupar o espaço que você quer ocupar. Com força, com determinação, com ação que vai condizer com aquilo que você quer e acredita. Legal. Andressa, você quer deixar o contato para novas mulheres que queiram fazer parte desse coletivo? Claro, a gente tem o Instagram, né? @forrodasminas. E tem o site também, www.forrodasminas.com.br. Legal. Só mandar um e-mail, uma mensagem. Perfeito. A gente conversa. Muito obrigada, meninas. Eu vou dar um recadinho aqui dos nossos patrocinadores Exato Digital, que agora apoia aqui o Conexão das Mulheres. Vocês querem conhecer mais? Clica aqui no QR Code para conhecer a Exato Digital. Ajuda CPFs e CNPJs a se protegerem contra fraudes em suas transações, tá bom? Quero agradecer também a Alfa Artesanal e o Novo Rumo, que também são nossos patrocinadores e estão com a gente desde o começo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês na próxima. Um beijo. Até.